É um prazer. Pode seguir. Ah, tá. Eu pensei que fosse aqui Pode no seguir, meu. pode Eu vou seguir. continuar? Pode continuar, Continua. pode continuar. Não, é Tudo porque ok. deu ali. Não, para apertar o Pode, é continuar. que ele está gravando. Ah, É, tá. a gente bota no arquivo Tá. nosso do centro. Tá Ah, bom. que bom. Uma boa tarde para todos, que a paz do nosso Senhor Jesus, os amigos espirituais, possam nos ajudar no desenvolvimento do trabalho que vamos realizar nessa tarde, noite de hoje. E, como sempre, falar do nosso querido e amado Leon Denis. Eu assim tenho um carinho muito grande, ele tem me ensinado muitas coisas e não poderíamos deixar de falar de um tema que ele, né, trouxe para todos nós com muito carinho, com muito amor, com muita poesia para as nossas reflexões, um tema muitíssimo atual, que é justamente o que nós estamos vivenciando. Estava prestando atenção no Evangelho, eu não peguei esse Evangelho, mas o Evangelho está dizendo tudo, né? O que nós vamos estudar na tarde e noite de hoje. E o tema está lá no livro Depois da Morte, lá na quinta parte, que ele fala do caminho reto, que nós estamos estudando a resignação na adversidade, né? Que vamos iniciar aqui. Se tiverem alguma pergunta e eu souber responder, senão eu jogo para a malha, tá? Vai sobrar para mim, é? Vai sobrar para mim, é? Então, vamos lá, né? O capítulo é o capítulo 50, em que Leon Denis vem trazendo, ele divide esse tema em três partes. A primeira parte, ele vem trazendo para a gente, explicando os nossos sofrimentos. Depois, ele vem explicando quais são as causas de adversidade que a gente tem. E, no final, ele fala da resignação diante disso tudo. Então, ele vai trazer para todos nós o entendimento da dor, o entendimento do sofrimento nosso, né? E a gente não podemos esquecer que, como espíritos imortais que somos, nas nossas transmigrações, essa não é a primeira reencarnação nossa, mas vamos dizer que pelo menos para mim, é a mais importante, porque nós estamos tendo esse conhecimento da doutrina espírita. Né? Então, eu acredito que tantas reencarnações nós tivemos, a gente agiu à margem da lei. Que lei é essa? A lei de Deus. Ouvimos a lei de Deus em algum momento das nossas vidas, não demos a devida importância, começamos as nossas reencarnações com muitas dores, com muito sofrimento, e eis que chega a misericórdia divina junto a todos nós, dando essa possibilidade da atual reencarnação nossa, a gente ter contato com a doutrina espírita, uma doutrina que tem um pouco mais de 160 anos, 163, se eu não me engano, né? 163 anos, diante do espírito milenar, aonde nós iniciamos o conhecimento de determinadas situações e para entender o objetivo da vida, entender o porquê que nós estamos passando por determinadas situações. Esse momento atual de pandemia, quantas pessoas estão desorientadas, estão sofrendo mesmo as situações que a pandemia trouxe para a gente, um momento muito atual nosso, né? E Leon Denis vem falando a respeito disso. Então, ele começa a dizer para a gente que o sofrimento é a lei do nosso mundo. Olha que interessante. O sofrimento é a lei do nosso mundo. Ele não fala, mais lá na frente, ele vai falar da dor. Ele vai falar que a dor é do mundo. Então, ele fala nosso, uma diferença de nosso para o dor. Por que nosso? Nós não podemos esquecer que o planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Planeta esse onde as dores... Oi, Glaucia, que bom ver você aqui. Né?
É bom a gente ver os companheiros aqui vibrando para a gente, né? Então, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, onde as dores ainda se fazem necessárias. Nós já sabemos que esse processo todo está havendo essa transformação, mas não vai ser uma transformação de hoje para amanhã, são processos. E se a gente parar para analisar, a Terra está se transformando desde a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo junto a nós, né? Nós é que ainda que estamos, aliás, que estamos no início do entendimento de Jesus, da vinda de Jesus. Então, ele fala isso, né? O sofrimento é a lei do nosso mundo, é do nosso mundo, porque hoje nós que estamos encarnados, diante da rebeldia da lei, diante da gente termos, vamos dizer assim, estado, não é vamos dizer, transgredido a lei de Deus, Deus, na sua misericórdia, está dando chances e mais chances para todos nós. Só que nós estamos cansados de sofrer. Em várias reencarnações, tivemos a ideia de que Deus castiga. Muitos de nós, até hoje, nós vemos companheiros, até mesmo companheiros da casa espírita, que diz que Deus castiga. Mas por que isso? Porque nós sabemos que em determinado momento a gente transgrediu essa lei. Então, quando eu sofro, é Deus me punindo, mas que na realidade não é uma punição. E aí ele fala, o mais interessante, outra coisa que vem desmanchando para todos nós, a questão que a gente acha que só o pobre que sofre, é só o negro que sofre, a gente coloca muita coisa material. E ele traz aqui, em todas as condições, em todas as idades, sob todos os climas, o homem tem sofrido, o homem tem chorado. Então, é ilusão nossa a gente achar que o rico, por ele ter condições financeiras, ele não sofre. Olha, companheiros, acredito que vocês conheçam, né? A gente vê que eles também têm as suas dores, eles não têm um problema material, como muitos de nós. Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar a conta de luz? Como é que eu vou pagar a conta que vai vencer? Esses problemas, eles não têm. Mas existem os problemas, é uma dor que nós vamos ver mais ali na frente, que a gente, quando olha para nós mesmos, diz assim, graças a Deus, Senhor, isso eu não tenho. Né? Mas são dores, são dores. Ele fala para a gente, as classes superiores não estão isentas de males. Nos espíritos cultivados, a sensibilidade mais desperta, mais delicada, causa as impressões mais vivas. O que ele está trazendo aqui? Que independente da classe social, todos nós sentimos a sensibilidade, a de perceber a dor do outro, que a gente vai ver a questão da diferença da dor, sofrimento, da dor, realidade, como Emmanuel traz para a gente no Consolador, da dor, realidade, da dor ilusão. E ele ainda fala, rico como pobre, sofre na carne e no coração. Olha que interessante. Sofre na carne e no coração. E aí a gente para analisar, né? Que dores são essas? Ele falou que milhões. Só nesse parágrafo aqui ele vai trazendo que são milhões que têm as dores, ou seja, todos que estão encarnados, de algum modo, nós temos a dor, ou moral, ou a dor física. Alguém quer perguntar alguma coisa? Né? Mais embaixo, ele vem trazendo para a gente, né, falando da felicidade. Porque, na realidade, nós estamos à procura da felicidade. A nossa ideia de felicidade ainda está muito baseada nos bens materiais. Claro, a gente precisa para viver, mas já observou que nós fazemos economias
retemos o dinheiro, deixamos de fazer determinadas situações para conquistar determinados bens. Quando a gente conquista esses bens, a gente fica feliz, né? Ficamos felizes? Ficamos felizes por conseguir adquirir aquilo, uma viagem. Isso é normal, isso é do nosso planeta. Nós precisamos conviver com a matéria. O excesso é que é o problema. Mas a gente observa que depois que passa aquela empolgação, que passa aquele momento, a gente observa que aquilo já não está dizendo mais nada. Ponto, conquistei o carro que eu queria, consegui comprar o carro que eu queria, mas depois a gente está tão acostumado a andar com ele que ter ou não ter, a gente nem liga mais. E ele vem falando para a gente, né? Que ele traz assim, elas sentem que a felicidade é irrealizável aqui, que só aparece em fugitivos lampejos. Lembramos alguém que diz para a gente: a felicidade não é deste mundo? Nós já ouvimos diversas vezes o Senhor Jesus dizer: a felicidade não é deste mundo. Ele não prometeu para a gente a felicidade na terra. Ele trouxe para a gente o ensinamento, que é isso que Denis vem trazendo, para que nós possamos agir de acordo com a lei. Quando a gente age de acordo com a lei, esse sofrimento diminui. E aí ele começa a trazer, agora eu estou falando de Denis, né? Denis começa a falar de felicidade, porque é o que a gente está procurando. Mas se a gente pegar o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 922, Kardec fez essa pergunta. Quando ele diz assim, quando ele fala apenas em gozos terrestres, ele traz para a gente a seguinte pergunta: a felicidade terrestre, o que ele está falando? Nós encarnados, nós aqui, a gente quer ser, todos nós queremos ser felizes? Aqui. É relativa à posição de cada um. Então, o que é felicidade para mim pode não ser para vocês. O que é uma felicidade para vocês, de repente, não é para outra pessoa. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Olha aqui, o que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens, porque ele está trazendo aqui que o que é felicidade para um não é para o outro, o que traz a felicidade para um pode trazer a infelicidade do outro, mas ele quer saber, na Terra, encarnado, né, existe uma felicidade para todos nós, que é o que Denis está falando aqui, né? Com relação à vida material, essa vida que nós estamos aqui, é a posse do necessário. Mas o que é necessário? Né? A gente, vou falar mal de nós mulheres, né? A gente não se contenta com um sapato, né? Com uma bolsa. Eu vejo o meu namorado dizer assim, quando eu falo assim: vou comprar aquela bolsa. Ele: você não tem bolsa nenhuma, né? Então é por aí, né? Será que a gente sabe o que é a posse do necessário? Aí a gente começa a analisar, né? É aquilo que a gente tem condições de viver. O que é condição? A gente ter comida, ter um teto, ter vestimenta, né? O excesso é que é o problema. Mas aí isso é a vida material segundo a lei de Deus. Pode ter uma bolsa. Posso ter uma bolsa, mas eu posso ter 30 bolsas e achar que está faltando uma? Com relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. O que seria essa consciência tranquila? Não seria a gente agir conforme a lei? A consciência tranquila? A fé no futuro. A fé no futuro não é um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação? Eu saber que eu não vou morrer, eu vou desencarnar, quem vai acabar, quem vai perecer? Meu corpo. Eu vou continuar.
Eu sei que eu ainda sou um espírito imortal, imperfeito, desculpa, imortal também, né? Imperfeito, imortal, e que eu ainda tenho muito a caminhar. Essa é a fé no futuro. A gente precisa que essa fé no futuro é que Denis vem trazendo para todos nós. Aí, lá na 967, completando esta pergunta, né, dando um complemento, natureza das penas e gozos futuros, Kardec faz a seguinte pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, espírito bons. E a primeira ordem, primeira ordem, espíritos puros. O que ele traz aqui? Em conhecer todas as coisas, em não ter ódio, nem ciúmes, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade do homem. Opa, mas o que tem a ver com o que Leon Denis está falando aqui? Será que a nossa infelicidade não está aqui? Eu só vou ler só essa pedacinho, ainda tem mais coisa, né? Então, eles não têm, esses espíritos têm o desejo do bem, de querer fazer o bem, de não invejar o outro, de querer sempre não ter a ambição das coisas do outro. Então, quando eles falam dessa felicidade, que não é daqui, que a nossa felicidade é fugidia, é lampejo, né? A gente tem momentos de felicidade. E olha, que se a gente parar para analisar, que a gente observa quantos momentos a gente tem de profunda alegria, e que a gente começa a entender essa felicidade dos bons espíritos. Por exemplo, quando nós estamos num estudo desse, não é uma alegria para a alma? Quando nós estamos no trabalho, agora a gente não tem, os trabalhos estão suspensos desde março de 2020, mas vamos lembrar 2019, 2018, quando nós estávamos no trabalho assistencial, não era uma alegria para todos nós? Não é uma festa, é essa a alegria que ele vem trazendo para todos nós. E Denis traz para a gente que essa felicidade que a gente pensa que as coisas materiais, ela só é momentânea. E que são essa felicidade que a gente precisa conquistar. E não vou dizer para vocês que é fácil, não, hein? Tá? A gente não estou falando, mas não é fácil. E Denis continua dizendo assim: o espírito aspira à vida, a mundos melhores. Uma espécie de intuição lhe diz que a Terra não é tudo. Mas será que nós estamos nessa aspiração? Sim. Nós já começamos a ver ou a deixar de ver determinadas notícias que a gente observa que não nos acrescentam em nada. A gente precisa saber, claro, para nós podermos estar, vou falar como jovem, conectados, né, com o que está acontecendo no mundo. Nós não podemos ficar alheio, mas quando a gente ouve sempre aquela mesma notícia, já não é isso mais que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer ir para um mundo melhor. Um mundo do quê? Onde as pessoas se amam, onde as pessoas querem o bem, onde a gente possa confiar nas pessoas. Então, ele está trazendo essa ideia de felicidade para todos nós, né? E aí ele traz uma coisa importantíssima que no início eu falei para vocês, a questão da doutrina espírita na nossa vida, que ele diz assim: para o homem alimentado pela filosofia dos espíritos, essa intuição vaga transforma-se em certeza. De vaga em certeza. Por quê? O que os espíritos vieram trazer para todos nós? Não vieram resgatar o que o Senhor Jesus falou para todos nós de uma forma mais clara, um momento em que nós já estamos tendo condições de entender a doutrina espírita, de entender o que o Cristo veio fazer aqui junto de nós, de trazer o consolo, de trazer esperança, de trazer o conforto para os nossos corações.
por que nós estamos tanto tempo na doutrina espírita? Por que nós estamos, num pleno sábado, nesse horário, estudando doutrina espírita? Porque isso está trazendo o que os espíritos responderam a Kardec, estão trazendo para nós esse conforto, estão trazendo para nós essa alegria, não ao desespero, e começarmos a entender o móvel das ações não é do outro, é minha, da nossa vida. Lúcia, você queria falar alguma coisa? Não, não. Pode continuar. Então, ele vem trazendo para a gente, né? Continuando, ele traz, na outra página aqui, ele vai trazendo a respeito da lei de causa e efeito. Por que a gente sofre? Nas nossas transmigrações, agimos em desacordo com a lei e, a partir do momento que ferimos essa lei, nós temos que o quê? Resgatar. Não é pagar. Deus não está castigando a nós. Ele está fazendo com que a gente resgate, com que a gente reencarne, né? Que a gente tenha a experiência, o aprendizado para a gente não fazer mais. E como é que a gente consegue aprender? Passando pelas mesmas situações, ou por situações parecidas. Passando por situações que façam com que o espírito aprenda que não devemos mais fazer aquilo que fizemos outrora. E olha que a misericórdia divina é tão boa para todos nós que ela não dá numa reencarnação tudo que a gente tem que fazer realmente, que a gente fez em outras reencarnações, né? Então, ele diz para a gente assim, para apreciar os bens e os males da existência, para saber o que são a felicidade e a infelicidade verdadeira, é preciso elevar-se acima do círculo estreito da vida terrestre. O conhecimento da vida futura, da sorte que aí nos espera, permite-nos medir as consequências dos nossos atos e sua influência sobre o nosso futuro. O que ele está trazendo aqui? Primeiro, apreciar os bens e os males da existência para saber o que são felicidade e infelicidade. Ora, nós temos condições de ver isso na nossa atual reencarnação. Por que eu passo por essa dificuldade? Por que eu tenho essa dificuldade aqui? Por que eu tenho algumas felicidades, como nós falamos, algumas tristezas? Porque a gente tem como detectar, entender o que nós vivenciamos numa outra encarnação. E por que hoje a gente estamos passando por isso? É o que ele traz para a gente. O conhecimento da vida futura, a sorte, ou seja, faz com que, antes da gente fazer alguma coisa para outra, a gente lembrar que existe uma lei que a gente tem que resgatar. Eu nunca mais esqueci um palestrante lá no Centro Espírita Leon Denis, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que cai bem aqui, né? Ele disse assim, no momento que nós estivermos para cometer um ato em discordância com a lei para com o outro, se eu parar para analisar se eu vou gostar de receber aquilo para mim, aí eu vou ter uma resposta. Se eu tiver a resposta daquilo que eu pretendo fazer para o outro, e eu não quero que faça para mim, eu vou dizer assim, não, eu não vou gostar de que alguém faça isso para mim, a gente para, não é por aí. Agora, se a gente não pensa, né, a gente está agindo com a paixão, estamos agindo com a força, com aquele momento, é o que ele traz aqui, consequência, atos e sua consequência sobre o nosso futuro. Aí nós não podemos reclamar, não é mesmo, que Deus está castigando,
como diz o povo, jogamos pedra na cruz. Então, ele está começando a trazer para a gente, né, o entendimento do porquê que nós estamos sofrendo agora. Ele fala, encarada sob esse ponto de vista, a infelicidade para o ser humano não será mais um sofrimento, a perda dos seus, as privações, a miséria. Não! Será tudo que lameia, que suja, que amesquinha, que rebaixa, ou que causa obstáculo ao seu adiantamento. Então, se eu elevar um pouco mais o meu pensamento, o entendimento da lei, então, esse sofrimento é para o meu progresso espiritual. É o que ele está trazendo aqui. Isso não é infelicidade. Ele lá depois ele vai trazer para a gente as causas que trazem para a gente a infelicidade. E ele ainda diz aqui, a infelicidade para aquele que considera apenas o presente pode ser a pobreza, as enfermidades, a doença. Bom, ninguém quer ficar doente. Não vou dizer que não, ninguém quer ficar doente. Mas nós vamos entender por que estamos doentes. Eu tentei achar o livro, mas a Mara, de repente, até sabe. Né? O livro de Joana, tem um livro de Joana que ela traz as nossas reações, as nossas doenças de hoje em decorrência do nosso temperamento. E eu guardei, como sempre, né? Quem é hipertenso, né? O hipertenso é aquele que é o leão, né? Aquele que voa, aquele que vai... E aí a gente vem com uma hipertensãozinha aqui para quê? Para poder dominar um pouquinho esse leão, né? Porque se o leão rugir, vem um AVC, vem um AVE, vai ficar em cima de uma cama, pode retornar ao plano espiritual, e aí, contra o guia, falou assim, bonito, né? Veio antes da hora. Então, o diabetes, aquele que isso é palavra de doutor Erma. Doutor Erma, num encontro, acho que foi de medicina espiritual, ele chamou a gente de glutão. Eu falei, não, eu me senti assim, nossa, glutão. Fiquei assim, nossa, doutor Erma chamando. Nem um pouquinho, né? Nem um pouquinho. Depois ele explica. A gente nem um pouquinho. Nossa, a gente come demais. Mas ele explicou. Nós estamos acostumados em diversas reencarnações a ter mesa farta. Por isso que a gente come pra caramba. Mas aí também tem o quê? Os excessos. Aí ele fala, para o espírito que plana nas alturas, aquele que começa a entender esse mecanismo todo da dor, ele está dizendo aqui, será a paixão... O que seria a infelicidade para aqueles que já têm esse entendimento? A paixão pelo prazer, o orgulho, a vida inútil e culpada. Isso é a infelicidade para aquele espírito que já olha para o futuro. Pô, peraí, qual o objetivo da reencarnação? É nós chegarmos à perfeição, mas para isso a gente precisa passar por prova, por situações para nos depurar. Não é mesmo? Então, a gente vai alcançar isso. Agora, quando eu não tenho essa noção, não tenho essa ideia, o que eu fico? Eu fico achando que Deus não me ama, Deus ama a Vera Sá, que a Vera Sá é rica. A Vera Sá mora no palacete. Então, oi? Fala, Marisa. Fala. Está aberto o seu microfone. Então, a gente começa... Sou rica de oportunidades. Não entendi. Eu sou rica de oportunidades. Graças a Deus. Isso, graças a Deus. Graças a Deus, todos nós. Então, quando eu olho só para aqui, por aqui agora, eu sofro muito mais. Aí ele vai trazendo, falando, né, por que desses sofrimentos. Ele diz, as provas, purificando a alma, preparam sua elevação e sua felicidade. Aí a gente começa a ver, na literatura espírita, como tem
casos, né, de espíritos que encarnaram, tiveram uma vida dolorida e entraram no mundo espiritual muito bom, bem, né? A gente pega o Evangelho, eu peguei o Evangelho, só que eu não anotei onde que eu anotei ele. O Evangelho que ele fala do capítulo 16, item 5, que é do Lázaro e do rico. O que acontece lá? Qual é a experiência que a gente vê lá deles? A gente vê que Lázaro era pobre, vivia das migalhas, 16,5. Deixa eu ver aqui, 16,5. Vivia das migalhas do rico. Do rico. Né? O rico vivia em abundância, e Lázaro desencarnou, morreu, né? E o rico também. E quando chega na espiritualidade, o rico vê Lázaro em luzes, né? E ele diz assim, pai Abraão, tem piedade de mim. Obrigado, meu amor. E manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, porque eu sofro extremos tormentos nessa chama. Então, ele teve tudo de bom aqui, material. Denis vai falando isso para todos nós. Mas Lázaro não teve nada disso, mas Lázaro conseguiu passar, conseguiu vivenciar essa situação. E Abraão responde, meu filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida e de que Lázaro só teve males? Por que ele fala que recebeu teus bens em tua vida? A importância que nós damos nos bens materiais. A importância que nós damos mostrando a vida, né? Que o que eu queria ganhar, o que ele queria ganhar, é o que a vida estava proporcionando. Ele mostrando que não tinha o conhecimento da vida futura. E quando ele chega na vida futura, ele pede para que Abraão vá avisar os irmãos, e ele mesmo diz, se eles têm Moisés e os profetas que o ouçam, imaginem, que aliás, eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas. Também não acreditaria ainda que algum morto ressuscitasse. Então, isso está trazendo bem claro para a gente essa noção de vida futura, né? E ele vai continuando para a gente aqui, né? Aquele que sofre em sua alma, em seu corpo, aquele que a adversidade oprime, pode esperar e levantar seu olhar confiante para o céu, paga sua dívida ao destino e conquista a liberdade. Mas aquele que se compraz na sensualidade, forja sua própria corrente, acumula novas responsabilidades que pesarão maciçamente sobre seus dias futuros. O que ele está trazendo para a gente? Duas situações. Aquele que sofre na alma e no corpo, e que aquele que a adversidade oprime, oprime, pode esperar e levantar seu olhar confiante para o céu. Então, o que ele está trazendo para todos nós? Mostrando que, enquanto Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Desculpa. Enquanto que um sofre ainda, quanto mais sofremos, mais a gente sente o peso daquela situação. Agora, quando nós sofremos, mas entendendo do porquê daquilo, não quer dizer que o que entende não esteja sofrendo, mas não caia no desespero. É isso que ele vem trazendo para a gente. Aí ele fala da dor, né? Aí ele vem dizendo uma coisa que ele fala no problema do ser, no destino e da dor, que a primeira vez que eu li, eu falei assim, não, eu não acredito que Leon Denis está falando isso. Leon Denis fala da dor, olha a ideia, ele não está falando do espírito que já almeja, do espírito que já tem a consciência, o futuro. Ele fala que o espírito que tem esse entendimento tem que amar a dor. Por quê? A dor é educativa. No problema do ser e no destino, ele fala assim para a gente, né?
No fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. Por isso que ele diz que a gente tem que amar a dor. Sem dúvida, os erros do passado recaem sobre nós, com todo o seu peso, e determinam as condições de nosso destino. Com frequência, o sofrimento é só o contragolpe das violações cometidas contra a ordem eterna. Mas, sendo legado de todos, deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como um agente de desenvolvimento, uma condição do progresso. Então, a gente começa a ver que Denis está falando que a dor é inevitável, é do nosso planeta, é crescimento. Mas sofrer, o sofrimento é que é opcional. Como é que nós vamos passar por isso? Né? Então, a dor ela é uma forma de crescimento para nós, o espírito. Quando a gente sofre, quanto mais a gente sofre, mais a gente não consegue passar por essa dor. Aí ele vem falando um pouquinho mais adiante, né? Que horas tem? Já está no meu horário? Eu estou sem relógio aqui. Não, Eduardo? tá 5 para 6. Você ainda tem Ainda tem 35 minutos. 35 minutos, né? Isso. E aí ele vem trazendo para a gente quando ele fala da ação da dor. E por falar em ação da dor, a gente tem que entender o que seja dor para a gente, né? No Consolador, Emmanuel traz para a gente falando da dor. E no capítulo da evolução, é o que Denis está trazendo para a gente. No capítulo da evolução. Então, ele está mostrando, estamos vendo que a dor é um meio que o Pai concedeu para que nós pudéssemos crescer. E aí vem a pergunta: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Dor moral. Aí vem a resposta. Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como dor ilusão. Dor realidade, aí ele vem falar, tormento físico de qualquer natureza como dor ilusão. Aí a gente para pensar, mas como dor ilusão se eu estou sentindo a dor? Como é que isso é ilusão? Isso não é ilusão, está doendo. Estou sentindo mesmo. Aí ele vem falando, em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandes deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Ah, então tá bom. Então, a dor é consequência dos nossos excessos que eu cometo? É o que ele está falando. O que ele traz aqui? Eu tomo um remédio. Bom, hoje está um calor de 40 graus. Eu resolvo comer uma feijoada, uma buchada de bode. Qual é a consequência disso? Né? Aí eu vou, tomo um remédio, pronto, e passa. Aí ele vem trazer. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Opa! Daí a razão porque a primeira vem e passa. Então, a dor física, tomei um remedinho, passou. Mas e a dor moral? Ainda que se faça acompanhar das transições da morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Ou seja, é essa dor que não é ilusão, é a dor realidade, que vai fazer com que a gente sinta, que traga a educação para todos nós, que faça com que há uma renovação de pensamento, de sentimento no espírito. Então, eu passando por aquela situação, eu estou aprendendo, posso aprender um pouco mais diante, e para não fazer mais adiante. Aí ele fala, Denis traz para a gente. A dor, sob suas formas múltiplas, é o remédio supremo para as imperfeições,
para as enfermidades da alma. Sem ela, não há cura possível. Como é que eu vou saber que se dói? Você já deve ter ouvido falar, isso eu ouvia muito quando era pequena, né? Vocês já ouviram falar. Pimenta nos olhos do outro É refresco. 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 Pimenta no olho do outro é refresco. Aí a gente para analisar. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a trocar. Epa, pimenta no olho do outro também arde. Arde como o meu. Então, se arde em mim, vai arder nele também. É por isso que o Senhor Jesus trouxe para todos nós, fazer os outros que gostaria que vos fizesse. Eu não quero botar pimenta no meu olho, que vai arder. Para que eu coloco no do outro? Por que eu vou fazer para o outro? Eu fazendo para o outro, eu vou ter essa consequência. Ele fala de um modo, acho que eu até dei um pulo, quando ele fala que a gente é como se a gente interferisse num todo. Denis traz essa ideia, né? Que nesse momento, né, a lei ela é única, está ali. Mas no momento em que eu pratico alguma coisa, eu mexo. Não é na estrutura da lei, não estou mexendo na lei, não. Eu mexo na própria composição, na própria evolução, estrutura, né? E aí a gente observa o planeta como que está. O momento que nós estamos vivenciando. Por exemplo, cada momento de reclamação e de lamentação, eu emito uma vibração que vai afetar o cosmos. Exatamente. Parece que não acontece, mas acontece. Afeta o cosmos. Dá uma desestruturada com os nossos pensamentos malévolos, com as nossas inquietações, com os nossos desgostos. É sempre bom a gente ler, voltando Denis, no problema do ser, eu agora estou lendo de novo o pensamento e o outro, que é a continuação, que é importantíssimo para todos nós, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então, Denis vai trazendo para a gente o pensamento como atributo Nunca precisamos tanto dessa lição quanto agora. Exatamente. Fala muito bem também da vontade. Sim, da vontade. Mas para a gente também observar que o pensamento chega antes da materialização, né? Então, ele fala do pensamento como uma potência da alma, que ele fala que nós não temos ideia dessa potência em nós, da ação dessa potência em nós. E aí ele trabalha na disciplina do pensamento realmente a parte moral. É o que Denis também, no Depois da Morte, fala. Para quê? Para que a gente não influencie nessa estrutura toda, para que nós não tenhamos vidas dolorosas mais para frente. Aí ele fala assim para a gente, a ação da dor retira... Aí vem o efeito da dor. Por que a gente está tendo essa dor? A ação da dor retira de nós o que é impuro e mal. Os apetites grosseiros, os vícios, os desejos, tudo que vem da terra e deve retornar à terra. Ou seja, ela é uma depuração do espírito. Ô, Ana Luz. Oi, minha querida. Ele fala também, que eu acho muito interessante, que nós sofremos, os animais sofrem, o meio ambiente sofre, porque às vezes a gente pensa que é só a gente que sofre. Você vê, por exemplo, uma seca, como que o animal sofre? Você vê como que as plantas sofrem. E a gente só tem ideia para o lado da gente. A gente não vê o todo, né? Exatamente. Imagine, você até trouxe uma coisa bem impressionante.
a queimada que nós tivemos, né, que nós estamos tendo, tanto na Amazônia quanto lá em Mato Grosso, no Pantanal, esses animais, coitados, alguns conseguiram ser resgatados, tratados, né? Então, existe esse sofrimento, né, que muitas das vezes somos nós, porque os animais estão integrados à natureza. Nós é que não conseguimos nos integrar. Uhum. Né? Então, se a gente pegar um animal, botar ele numa selva, numa floresta, e colocarmos nós numa floresta, a gente não vai saber como é que a gente vai sobreviver. O animal ele vai encontrar água, vai encontrar comida, vai encontrar abrigo, né? Então, outra situação também, né? Olha a consequência do desmatamento que o homem provoca, né? Além de estar prejudicando uma sociedade, está se prejudicando a si mesmo. Mas interessante, Ana, que aí, nessa questão dos animais que sofrem, né, que morrem lá, vamos ver pela queimada, né? Lá pela queimada. Esses animais, eles não têm dor moral. Ah, não. A não. dor moral aí é do homem que provocou o incêndio e não cuidou dos animais. Então, por isso que o sofrimento do animal vai repercutir no homem. No homem. Como dor moral, por ele não ter cuidado, por ele ter deixado acontecer. O sofrimento do animal. É interessante isso. Porque nós somos racionais, né? Então, só quem tem bicho em casa, eu agora estou com um bicho em casa, é interessante você ver o animal agir e como nós temos que agir com o animal. E a gente pensar que, peraí, eu sou racional, eu não posso exigir daquele animal um comportamento racional, dele. Então, assim somos todos nós. É nesse processo todo, conforme a Amália colocou, é que vem a nossa dor, que vai repercutir futuramente. Ô, Ana Lúcia. Oi, minha querida. Eu vejo que nós espíritas, na casa espírita, temos uma responsabilidade muito grande em trabalhar a questão do meio ambiente, porque nós conhecemos, nós sabemos os efeitos, as consequências. Então, eu acho, o André Trigueiro tem um livro sobre ecologia e espiritismo, ele fala até dos projetos que nós podemos desenvolver dentro da casa espírita. Eu acho isso muito sério também, porque nós estamos colaborando para a danificação do meio ambiente. Exato. Aí olha o que o Denis fala para a gente. Só a ignorância das leis universais nos faz considerar nossos males como desgostos. Se compreendêssemos quantos males são necessários ao nosso adiantamento, se soubéssemos apreciá-los, o amargor não nos pareciam mais um fardo. Todos nós odiamos a dor, mas só lhe sentimos a utilidade quando deixamos o mundo onde ela exerce seu império. Né? Então, a gente observa aqui que Denis está trazendo para a gente, olha a doutrina espírita ajudando a gente. Olha o momento, por isso que eu falei, na atual reencarnação, para mim, a Amália levantou, acredito para vocês também, que nós estamos tendo conhecimento, tomando conhecimento da doutrina espírita. Olha quantas coisas a gente fazia e não faz mais. Está lá o Evangelho trazendo para a gente, né? Que as coisas que há 100 anos que a gente não entendia, não compreendia, hoje a gente já compreendemos e daqui a 100 anos muito mais. Isso é evolução. Isso é um momento em que a gente começa a entender, e ele ainda diz assim, a gente só vai entender por que nós passamos por aquela situação quando ele diz aqui, ele fala aqui para a gente, quando deixarmos o mundo. Olha só. Mas, aí ele continua, a obra é fecunda. Olha, é o quê? Frutífera. Faz eclodir em nós o quê? Tesouros de piedade, a transformação do sentimento.
Aqui me fez lembrar, ele fala da ternura, da afeição, porque a gente passando pela dor, a gente começa a olhar para o outro e ver que o outro também sofre. Olha o momento atual que nós estamos vivenciando. Quantas e quantas pessoas estão, mesmo dentro de casa, se movimentando para ajudar aquelas pessoas que, diante da pandemia, não puderam trabalhar, não puderam colocar comida dentro de casa, não puderam pagar as suas contas. E aqueles que estão, de uma certa forma, um pouquinho melhor, se movimentando para ajudar. É isso aí. É o que a dor ela é transformadora. A dor ela é transformadora. Mas ele diz lá que a gente odeia a dor. Mas eu digo para vocês que a dor dói, dói. Dói. Mas se não doer, não corrige, Ana. Aí ele ainda fala, eu não sei se foi aqui, mas tem um local que ele fala da questão do orgulho, né? Eu não sei se eu já passei, porque eu estou pegando aqui, né, para a gente poder entrar um pouquinho lá os motivos da dor, né? Trabalhar o nosso orgulho, né? Diante das situações que ele... Por exemplo, nesse momento da pandemia, a gente está aprendendo, está se trabalhando para aprender, ou a gente só está contido? Ou a gente só está contido? A gente está obedecendo por proibição, que a própria pandemia está nos proibindo algumas coisas, ou a gente está compreendendo que é preciso a autoeducação para o novo normal que vem. Amália, E aí, eu acho que nesse momento a gente tem que refletir muito que nós somos indivíduos, estamos no coletivo e somos responsáveis não só pelo indivíduo, mas pelo coletivo. E as pelo pessoas coletivo, não com estão certeza. percebendo isso, não estão Com percebendo. certeza. Por isso, é a lei de sociedade, né? A gente só cresce se a gente convivermos uns com os outros, em sociedade. Então, por isso... Oi, não entendi. E respeitando. Exatamente. Exatamente. É esse o momento em que, como é que eu estou num determinado grupo, na sociedade, no trabalho, na casa espírita, na família, na vizinhança, em tudo, esse é o momento. E a gente detectar, né, aonde está a nossa falha e corrigir, né? Denis também ele fala muito, ele trabalha muito essa questão, né, da dor em nós, e que ele fala assim, outra situação que eu acho muito interessante, quando ele traz aqui para a gente, é no cadinho da dor que se formam as grandes almas. Ou seja, é nesse momento que a gente se depara, é que começa essa transformação. Às vezes, sob os nossos olhos, anjos de bondade vêm esvaziar o cálice do amargor, a fim de dar exemplo àqueles que carregam a tormenta das paixões. Quantos exemplos nós não temos, né? No céu e inferno mesmo, nós vemos tantos exemplos ali dos espíritos, de expiações terrestres, que passam pelas suas dificuldades, e eles mesmos falam, não, tem um que diz assim, não tenha pena de mim. Aí ele conta o que ele fez numa reencarnação, para que naquela reencarnação que ali ele estava conversando com Kardec, ele entendendo o motivo do sofrimento dele. Enquanto que nós, ainda encarnado, a gente fica assim, meu Deus, como é que uma pessoa pode passar por isso? Mas ela passou com resignação, porque ela sabia o que ela fez na outra vida para que ela pudesse resgatar aquele passado. Tem o caso do Zé Bré, que a neta dele, ele foi um homem que pagava as contas em dia, cumpria com os deveres sociais.
e a neta achou que ele estava muito bem, né? Aí ela recebeu notícia dele falando que ele cumpriu com as leis humanas. Mano. Mas É ele, Joseph Bré. É Joseph Bré, José lá no Brito. Céu e Inferno. José Brito. Então, você pode ser caridoso, fazer a caridade, mas, às vezes, os deveres morais você não está fazendo nada. Né? Não adianta, não adianta. Por isso que tem muita gente que fala, eu dou cesta básica, eu ajudo nisso, ajudo naquilo e ando sofrendo. Mas será que está cumprindo com as leis morais? Qual é o sentimento que eu estou nesse momento de dar a cesta básica? Qual é o sentimento que eu estou no momento em que eu estou no trabalho? Qual o sentimento? Para a gente não chegar na espiritualidade e ser que nem o espírito, não voltei, né? Mas se a gente chegar para o guia espiritual e dizer assim, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... A gente conta nos dedos. Aí ele só com uma frase, faltou amor. Estou aprendendo ou estou barganhando? Faltou amor. Né? Então, trabalhar esse sentimento, né? A gente precisa trabalhar esse sentimento. Né? Aí, Denis traz para a gente aqui, a gente não pode esquecer dos amigos espirituais. Ele fala assim, a fé nova, que é a doutrina espírita, resolveu o problema da depuração pela dor. Por quê? Explicando o motivo do que a gente sofre. A doutrina espírita não tem outra doutrina, não tem outra religião que explique isso. A gente vê os companheiros dizer, não, Deus está castigando. Não, você fez, você vai para o mármore do inferno. Cara, eu vou desencarnar, vou para o mármore do inferno. Como assim? Isso é desesperador. A voz dos espíritos nos encoraja nas horas difíceis. Quem de nós já não sentimos a presença espiritual naquele momento tão difícil das nossas vidas? Aqueles mesmo que suportaram todas as agonias da existência terrestre nos dizem hoje, sofri e só fui feliz pelos meus sofrimentos. Eles resgataram muitos anos de luxo e de fraqueza. O sofrimento, ensinou-me a pensar, a rezar. Mas não é isso. Divaldo ele falou numa live que, quando entrou a pandemia, como aumentou esse momento de preces que a humanidade tem direcionado ao plano espiritual. Nós estamos rezando, ou seja, inato na gente, a gente sabe que existe um ser superior e a gente voltou a ele diante da pandemia. Mas quando acabar a pandemia, eu não vou rezar mais? Não quero mais saber. Na hora do desespero, eles estão todos conosco. Olha, a gente tem que prestar muita atenção nisso, viu, Ana? Muita atenção! A gente tem que desenvolver esse hábito da oração, mesmo quando acabar a pandemia, a gente continuar. Exatamente, porque agora Ana não pode, mas a gente já está vendo algumas pessoas, né? Está vindo a vacina, a gente já acha que vai depois. Mas tomou a vacina, acabou. Não! Exatamente. Então, não acabou, eles estão junto conosco. A gente vai ter outras situações que a gente vai precisar voltar a orar para esses queridos, que eles nos querem, que eles nos amam, eles querem o nosso progresso. E, para terminar essa parte, ele fala para a gente assim, vidas humildes e dolorosas, temperada com lágrimas, santificada pelo dever, vidas de lutas e de renúncia, existência de sacrifício pela família, pelos fracos, os pequenos, devotamentos desconhecidos, abnegações ignoradas, mais meritória que os devotamentos célebres, vocês são outras tantas escadas que conduzem a alma à felicidade. É a vocês, ou quer dizer, a nós, aos obstáculos, às humilhações das quais estão semeadas, que ela deve sua pureza, sua força e sua grandeza.
Olha o que ele traz para a gente, né? Então, trazendo que a dor purifica a alma. Por isso que ele diz, vocês têm que amar a dor. Mas a gente ainda está tão terra que quando chega a dor, a gente chora, desespera. A gente esquece de rezar, a gente esquece de elevar o pensamento ao Pai, porque a gente acha que estamos sozinhos, e nós não estamos sozinhos. Aí ele vem falando para a gente quais são as causas de adversidade. Ele traz 3 situações atualizadas para todos nós. A primeira, perda de seres amados. Né? Ele fala, como é cruel a prova da perda dos seres amados. Né? Aqui no livro Depois da Morte, lá na introdução, ele diz lá para a gente, né? Todos os que vocês amam vão morrer. É interessante que ele já dá logo esse choque na gente, né? Logo de primeira, quando ele diz aqui na introdução, um daqueles que você ama vai morrer. Lá na introdução do livro Depois da Morte. Ele já fala, debruçado sobre ele, o coração apertado, e ele fala mais uma vez, né, relatando para a gente essa causa de adversidade. Ninguém quer, né, com um amigo, um parente, ele morra. Né? Mas porque a ideia que a gente tem da morte, morreu, acabou. Ainda, por mais incrível que se pareça, eu vou falar uma coisinha só para... Ih, está gravado, eu não posso falar. Mas eu vou falar. Sabia que tinha espírito com medo de morrer? Ih, de montão! Poxa, o negócio ficou feio! Porque não se vê como espírito imortal. Exatamente. Quando a gente começar assim... Nós somos espíritos. Nós somos espíritos, espíritas. Falamos com os espíritos nos trabalhos mediúnicos, e quando chega esse momento, pode ficar mais um pouquinho? Moratória? Dá para dar um pouquinho moratória? Agora não. Né? Então, ele vem trazendo essa dor que todos nós estamos vivenciando, né? Lá, a Amália, lá na nossa casa, vocês, eu não sei, mas a gente pensa assim, quando nós voltarmos, quantos já retornaram para o plano espiritual? Então, ele vem trazendo a primeira causa de adversidade. A segunda é a perda de uma mãe irreparável. Leon Denis passou por isso, né? E aí ele traz assim com tanta ternura, que ele fala, né? A melhor amiga, a mais segura de todas, desce ao túmulo. Mas quem desceu foi o corpo físico, porque ela fica ainda conosco. O amor de uma mãe não é o que há de mais puro e mais desinteressado? Não é como um reflexo da bondade de Deus? Então, quem já experimentou, eu experimentei isso com 15 anos, né? Quando a minha retornou ao plano espiritual, eu não entendia, com 15 anos, não sabia por que minhas colegas tinham mãe, eu não tinha, aquilo me revoltou. 7 anos depois é que eu fui entender, quando eu entrei na doutrina espírita. Então, toda vez que eu leio isso aqui, eu até me emociono, que Leon Denis fala tão bom que realmente, né, a perda de uma mãe é irreparável, né? Mas a gente começa, a doutrina vai nos entendendo. Aí a terceira causa de adversidade que ele fala para a gente, a morte dos filhos. É também uma fonte de amargos pesares. Aí ele traz também a questão que muitos de nós, como a nossa visão material, que ele fala assim, que a gente acha que esses espíritos têm a vida toda pela frente, ele tem muito que crescer, e que nós, que já estamos com 70, 80, 90 anos, por que a gente não foi enquanto aquele jovem tinha muita coisa para fazer? Ele traz aqui para a gente, nós apenas vemos as coisas do ponto de vista humano. Quando a gente pensa assim,
Ai, o meu neto, nossa, o meu neto com 10 anos. Não estou dizendo que a gente não vai chorar, não vai sentir dor, não. Não é esse o sentido. Mas é que ele traz aqui, porque a gente pensa assim, por que eu não fui no lugar do meu neto que tem 10 anos? A Lúcia acabou de dizer, somos espíritos imortais, cada um de nós temos uma trajetória. Por que ele foi com 10 anos? Houve uma necessidade de ele ir com 10 anos. A gente não sabe o currículo desse espírito, o que ele fez numa outra encarnação, qual é o ensinamento que Deus está dando para os pais. Às vezes ele vem só completar um ciclo. Aí Samson, no Evangelho, ele diz, é nisso que a gente precisa modificar a nossa mentalidade. Que a gente julga Deus, quando diz, por que Deus levou o novo e deixou o velho? Está lá no Evangelho, capítulo 5, item 21. Isso, é nisso que precisamos modificar a nossa mentalidade. Nós humanos. O Amália, a gente tem mania de falar assim, pela ordem natural das coisas, os mais velhos são os mais novos. Pela ordem natural de Deus, não é assim. Não é assim. E como nós estamos vendo isso, né? A gente vê pessoas aí com 103, 107 anos, está aí, e aquele lá com 50, com 40, está retornando ao plano espiritual, né? E aí ele fala, né? Daí vem os nossos erros. Nós apenas vemos a coisa do ponto de vista humano. E daí vem os nossos erros. Justamente isso que nós estamos falando. A visão ainda humana das situações, né? Terá feito nascer no nosso coração as santas emoções da paternidade, sentimentos delicados e até então por nós desconhecidos, que enternecem e tornam-se melhores. Aí ele já está falando da função de pais, né? Quem é pai, quem é mãe, ver aquele serzinho, né, pequenininho que a gente tem que cuidar. Ali já começa esse sentimento, né? Eu não sei como descrever, porque eu não sou mãe, mas eu gosto das crianças, né? Mas não tive filho nessa atual reencarnação. Mas eu não sei, pelo que as minhas amigas contam, é um sentimento assim que elas não sabem descrever. E muitas eu tenho... É uma dor doída, né? Como toda dor é doída. Eu tenho uma conhecida que ela deu um relato que ela falou assim, nossa, se eu souber... Ela demorou muito para ter filho. Aí ela falou assim, Ana, se eu soubesse que mãe era tão bom, eu já tinha filho há muito tempo. E ela reconheceu. Ela falou isso. É uma dor doída, ela falou isso. A dor doída e que fez ela crescer, como não é espírita, ela diz, me fez crescer como ser humano. A cada dia está me fazendo crescer como ser humano. Legal, Ana, Ana, você tem 5 minutos. Aí o consolo. Vem o consolo. Deni fala lá. Nossa separação é apenas aparente. Essas almas, essas crianças, essa mãe bem-amada estão perto de nós. São fluidos, seus pensamentos envolvem-nos, seu amor protege-nos. Podemos mesmo, às vezes, comunicar com eles, receber seus encorajamentos, seus conselhos. A morte tornou-o mais profundo e mais esclarecido. Eles nos exortam a expulsar para longe de nós essa tristeza vã, esses desgostos estéreis, cujos espetáculos tornam-os infelizes. O que ele está trazendo para a gente aqui? Que mesmo diante dessa causa de adversidade, que ele trouxe aqui, os nossos amados vivem. E eles estão em torno de nós. E vem a resignação, né, que Denis vem trazendo para todos nós, né? Que é a resignação, né? A paciência diante dos sofrimentos. E ele fala para a gente, lutar contra a adversidade é um dever, abandonar-se, deixar-se levar pela preguiça, suportar sem reagir os males da vida seria uma covardia. Ou seja,
estou passando por isso, vamos ver, como é que eu vou explicar aqui para vocês? É não fugir daquela situação. É você... Aí, por isso que ele falou lá na anterior, os guias espirituais, a prece, elevar o pensamento, sabe? Recebemos essas intuições, essas vibrações junto a todos nós. Se a Amália me permite, eu não esqueço jamais. A Amália, a primeira palestra que ela deu, depois do desencarne do Paulo Cordeiro, que eu chamo de paizão, ela falou uma frase que isso ecoa no meu ouvido. Nunca duvidemos da equipe espiritual junto a todos nós. Ela falou isso com tanta firmeza que eu às vezes, eu escuto ela falar aqui. E é isso, sim, gente. Porque a doutrina espírita, que Denis está trazendo aqui, a doutrina espírita, ela mostra a causa dos nossos sofrimentos. Eu não estou dizendo para vocês que não dói, eu não estou dizendo que não é para vocês não chorarem, eu não estou dizendo para vocês que é fácil. Não, a doutrina ela é consoladora. E quando nós entendemos que somos espíritos imortais, que a dor que nós estamos passando agora é um burilamento, é uma educação como espírito imortal, a gente vai ter resignação. E olha que quando a gente passa resignado, parece que aquilo é rapidinho. Agora, a partir do momento que eu reclamo, choro, fico pensando, é isso que Denis vem trazendo para a gente, né? A dor nunca passa, aquilo é muito comprido, aquilo dura anos. A gente não vê os amigos, os espíritos que vêm ao tratamento espiritual, né? Porque o pensamento está naquela situação e já passam anos. Nós, encarnados, somos a mesma coisa. E, fechando, Denis diz assim, nesse espetáculo, uma alegria celeste... Vê também o que o guarda, as imagens fluídicas... Não é isso aqui que eu queria ler, não. É isso aqui mesmo. Nesse espetáculo, uma alegria celeste penetra. É que ele vem trazendo para a gente o caminho, ele vem falando aqui para a gente o caminho percorrido, o fim do sofrimento, que ele diz que quando a gente passa resignado, é porque a gente já está entendendo, e isso vai trazer o crescimento, é o fim de um sofrimento. Anteriormente, ele fala a respeito das grandes dores, que é um final de um sofrimento. Então, para fechar esse capítulo, ele fala assim, nesse espetáculo, uma alegria celeste penetra, lamenta não ter sofrido bastante. Uma última prece, como um grito de contentamento, escapa das profundezas do seu ser e sobe na direção de seu Pai, na direção do seu mestre bem-amado. Os ecos do espaço repetem esse grito de libertação, ao qual se associam as vozes dos espíritos felizes que se apressam em multidão para recebê-lo. Ou seja, a gente pode chegar no plano espiritual e dizer assim, foi difícil, mas eu consegui. Por mais difícil que seja, eu consegui. Bom, companheiros, acho que eu já passei os 5 minutos. Uma coisa assim, até aparentemente seria fácil se nós, diante dos problemas que surgem, se nós, em vez de reclamarmos, nós lembrássemos que todo efeito tem uma causa. Então, no lugar da reclamação, a gente prestar atenção. Se eu estou sofrendo aquele efeito, tem uma causa. Então, eu tenho que buscar a causa. E, geralmente, está em nós mesmos. É isso, Aninha. Foi muito bom o seu estudo. Obrigada. Ô, Ana, Oi. muito bom. Tá, em nome da nossa casa, tenho a agradecer você. Tá aí essa equipe maravilhosa do CELD, que sempre está junto de nós, né? Estão sempre disponíveis aí, trazendo conhecimento para somar junto de nós, né? Gratidão, tá bom?
Gratidão mesmo, nossa casa está de portas abertas, tá? O que você precisar, nós estamos aí. Ô, Amália, você faz a prece para encerramento para nós? Aproveitar que você está de microfone aberto, pode ser? Faço, sim. E a gente agradece todo mundo que esteve junto de nós aqui nessa tarde, né? Esse grupinho aí, esse grupinho, Eduardo, que adora estudar. A gente é assim, né? Pinta no lixo. Surgiu uma oportunidade, a gente está aí estudando. A Ana Elisa está aí também, né? A Gláucia, todo mundo, Paulo. Paulo vai falar, mês que vem é o Paulo que vai fazer, o Paulo Riel, que vai fazer o estudo nesse horário. Show. Viu? É o Paulo Riel, em junho. Tá? Gratidão mesmo, a gente agradece muito. Então tá, então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais que nesse momento envolve a cada um de nós, queridos trabalhadores do Centro Espírita Bom Jesus, esses amigos trabalhadores incansáveis, que com certeza nesse momento se encontram felizes de ver o grupo do Centro Espírita Bom Jesus buscando colocar seus momentos, suas horas, dedicando-se aos estudos da doutrina espírita. E também aos benfeitores espirituais da nossa Casa Espírita, Centro Espírita Leon Denis, que da mesma forma nos conduzem com muita alegria para esses pontos de luz que são esses momentos de estudo para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, amigos espirituais. Muito obrigado, Jesus, mestre e condutor de nossas vidas. Que possamos estar bastante atentos neste aprendizado e nos fortalecendo para que possamos vencer as adversidades, para que possamos vencer os problemas, as dificuldades, sempre enxergando neles um momento de dar um passo adiante em nossas vidas. Sê conosco, Jesus amado, hoje, agora e sempre, permitindo-nos assim, Senhor, encerrarmos a nossa prece e pedirmos a permissão para encerrar o momento de estudo. Passo a palavra agora à direção do trabalho aí em Bom Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bom.